E é com muita honra, com muito orgulho e com muita alegria que eu venho aqui de uma forma muito simples e de uma forma muito clara, simbolizar o que nós, na nossa vida, podemos crescer pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, através dessa parábola fantástica que é a parábola do grão de mostarda. Está representada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E nós temos uma oportunidade fantástica de aprender com esse grande mestre, o governador da orbe, que é Jesus Cristo. Que sabedoria! Quão fantástico era entender a capacidade cognitiva daquele povo, daquele tempo. Entender a capacidade de percepção que eles tinham. E quando eles diziam, vejam aqueles que têm olhos de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, é justamente porque Jesus já sabia que eles não tinham capacidade de ouvir. Eles não tinham capacidade de sentir. Então, e nós até hoje ainda não temos. 2000 anos se passaram. Então, se você interpretar essa parábola hoje e daqui a 10 anos, com o conteúdo que você vai se tornar, interpretar essa parábola de novo, você vai ter uma nova interpretação. É incrível. Durante 20 anos, cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu vejo uma das parábolas de Jesus, o quanto elas mudam na minha percepção. Não é a parábola que muda, é sim quem eu me tornei. Quando o apóstolo Paulo dizia, renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. Então, se você renova o seu espírito, você vai entender o que está escrito em cada parábola de forma diferente. Então, eu evoluí muito ao longo desse processo para descobrir que eu não sei nada sobre mim mesmo. Se nós ficássemos aqui 10 horas, das 8 da manhã até as 8 da noite, nós falando, só estudando sobre você, autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorrealização, nós iríamos sair daqui no 10º dia, sabendo 0,01% do que é você. Você não sabe nem de onde você veio e nem para onde você vai. Esse nome que você tem não é seu. Esse corpo não é seu. Tudo que nós temos, somos usufrutuários. E dentro disso, essa parábola talvez seja uma das mais inspiracionais e que traz mais conteúdo de resiliência e de desenvolvimento cognitivo da performance de cada ser. Não é o fato que nos incomoda, e sim o filtro que nós temos sobre o fato. Então eu fico muito feliz de estar aqui representando um mero ser humano cheio de erros e falhas, representando o que o mestre da humanidade colocou filosoficamente para que cada um pudesse perceber Deus dentro da sua evolução. Então, mais uma vez, eu digo que onde está escrito a justiça divina? Resposta, na consciência. É a nossa consciência. Então, a cada momento que a sua consciência for desenvolvida, você vai ler, perceber e interpretar Deus dentro da sua própria percepção. Quando o doutor da lei perguntou para Jesus o que e qual é o maior mandamento da lei, ele falou assim, respondeu com 2 perguntas. Jesus respondeu perguntando para ele, o que está escrito? Qual é o maior mandamento? O que está escrito? E a segunda pergunta, como lestes? Como você lê? Então, mostrando que uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que você lê. Então, a sua leitura está diretamente relacionada ao seu filtro e à sua cognição, à sua percepção. E que aqui, durante esses instantes, você possa aguçar muito a sua percepção para entender de forma clara e específica coisas importantes. Essa parábola vem trazer para a gente algo fantástico, como, por exemplo, por que morremos? Por que passamos por adversidades? Por que passamos por problemas? Por que caímos? Por que as traições?
Por que as dificuldades? Porque a evolução planetária. Por que nós estamos passando por essa transição planetária, essa evolução, e o quanto essa parábola vem nos trazer refrigério para a nossa alma, tranquilidade para a nossa alma, para entendermos de forma clara e específica que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu processo. E ele começa assim. Jesus, na sua brilhante maestria de ensinar, respeitava os povos daquele momento. Respeitava a crença deles, a capacidade deles entenderem. Então, como todos ali plantavam, então era normal ali eles entenderem sobre uma metáfora, onde Jesus, ele assemelha o reino com um grão de mostarda. Então, o que é necessário para fazer parte do reino? Ser esse grão de mostarda. Então, é muito interessante a forma como Jesus experiencia e nos dá esse conteúdo, essa visão clara sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Um grão de mostarda, de acordo com a pesquisa que eu fiz, ele vai em torno de 1,5 milímetro a 2 milímetros. Esse grão de mostarda vai se tornar uma árvore de 3 metros de altura aproximadamente. 1,5 milímetro a 3 metros de altura. Então, o reino dos céus já sabe, e que para você fazer parte dele, você precisa passar pelo complexo do plantio do grão de mostarda, as tempestades, as adversidades, os problemas de cada etapa, do vento, tempestade, problemas, dificuldades que aquela semente vai se encontrar, até ela conseguir produzir e ser, então, digna de receber os pássaros. Vamos, então, desmistificar a metáfora? Vamos, então, colocar isso. Quem é e quem são os grãos de mostarda? Somos nós. Quem é esse homem que planta? Deus. Então, o homem pega o grão de mostarda e coloca no terreno fértil. E esse terreno fértil é onde nós estamos inseridos, no planeta Terra. Mas por que existe, então, 3 trilhões de galáxias? De acordo com a ignorância do ser humano e o grande despertar com produtos de mais alta tecnologia, conseguimos, então, chegar ao número de vários e vários telescópios e conseguiram perceber que nós temos, então, de acordo com a percepção humana, apenas 3 trilhões de galáxias. E cada galáxia, nós temos em torno de 20 bilhões de sóis. Aí nós fazemos uma conta para você que está olhando para aquelas estrelas, para aquele tanto de galáxia que você vê a olho nu, só menos de 1% que você consegue enxergar, menos de 1%. Aí você está enxergando isso a olho nu e vai pensar, Deus criou tudo isso para que os namorados à noite estivessem olhando para isso e achar lindo, maravilhoso. Sinceramente, a sua ignorância é desse tamanho? É a sua ignorância desse tamanho? Não, nós não podemos ficar presos nesse momento e entendermos a dádiva, então, de uma parábola tão inspiradora e, ao mesmo tempo, tão resiliente, mostrando para nós que tudo acontece no seu tempo. Tudo estabelece da sua forma. E tudo está escrito em um processo evolutivo. Vivemos num mundo simples e ignorantes, com o objetivo de estarmos evoluindo, passando por adversidades e aguçando a nossa consciência e a nossa percepção. Ao longo desses 20 anos, na minha vida, eu venho falando de transformação, de inteligência emocional,
de maximizar o potencial de despertar e expandir mentes. Criei como missão, a minha missão de vida, que é despertar e expandir mentes, potencializando talentos. Então, do grão de mostarda até a árvore, de aproximadamente 3 metros de altura, isso se dá em um fator chamado despertar da consciência. Como podemos, então, entender esse processo e também despertar de uma forma mais rápida, maximizando e potencializando o nosso poder cognitivo, a nossa capacidade de ler, entender e perceber o mundo e perceber as estruturas. E vamos entender, então, como nós, seres humanos, evoluímos por esse processo. E como Jesus falou ali para a gente, calma, cada um no seu tempo, de acordo com a sua permissão. Porque o que é conteúdo novo para uns é talvez incômodo para outros. Uns amam aprender, amam desenvolver. Outros, a luz do outro ofusca. A sua luz sempre vai ofuscar a escuridão. Todo mundo que brilha sempre vai estar ofuscando alguém. O seu brilho ofusca a escuridão. Uma vez tinha um vagalume correndo de uma cobra. E a cobra estava atrás do vagalume. E o vagalume, então, parou um determinado momento e falou assim, peraí, cobra, peraí. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela, não. Eu te fiz algum mal? Ela, não. Eu fiz algum mal às pessoas que você gosta? Não. Então por que você está querendo me comer? E a cobra respondeu, porque eu não aguento ver você brilhar. Então, toda vez que você brilhar, você vai incomodar pessoas. Todo mundo que brilha incomoda pessoas. Jesus incomodou muita gente. Tanto que ele foi crucificado. Foi tido como herege, todo tipo de bullying, cobrança, que se nós analisássemos como o tempo de hoje, ele recebeu. És, pois, rei, chicoteado, riam, curtiam com a cara dele, brincavam, falavam. Isso não é rei, nada não. Se é rei, por que você não salva o mundo? Por que você não salva as pessoas? Porque as pessoas entendiam de verdade que salvação, e sinceramente até hoje, tem gente que entende que a salvação é tirar a fome do mundo. Que a paz é deixar todo mundo bem. Que a paz é tirar a dor. A paz é a ausência da dor. Não, gente, isso está relacionado à sua percepção de paz. Paz nunca foi ausência de trabalho. Paz nunca foi melhoria contínua. Paz nunca foi ausência de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. Paz é a liberdade para viver o propósito. Isso sim é paz. Quando você tem liberdade para viver o propósito, aí sim você está vivendo essa paz. Então, esse grão de mostarda, ele é tão interessante que quando Jesus fala, se tiveres fé de novo, se tiveres fé o evangelho não diz se tiveres fé no. Qual que é a diferença de ter fé e fé no? Consegue analisar? Responde para você assim, fé no. Fé no grão de mostarda é eu acredito que ele tem fé, que ele pode. Nossa, o fulano de tal é bom, hein? Nossa, o fulano de tal faz. Nossa, Paulo Bento, eu fico vendo você. 27 capitais em 2024. Nossa, cada final de semana você está numa região. Nossa, ele é muito bom. Isso é o quê? Fé no. As pessoas têm fé em mim. Mas quem é forte sou eu. E não quem fica exaltando ou então repudiando pessoas que estão fazendo. Isso é fé no. Você quer se inspirar com o seu mentor, com o seu guia, com o seu modelo, até com o nosso próprio mestre, Jesus? Então nós precisamos ter fé a fé dele. Então o grão de mostarda já sabe. Ele é pequenininho, está pequenininho, mas ele já sabe que ele é. Ele já sabe que ele é uma árvore e vai se tornar uma árvore de 3 metros de altura. Ele já sabe disso. Então, ali, o reino dos céus é isso.
hoje você está vivendo aqui na terra, na carne, na cobiça, na cobrança, na erraticidade. Passando por tudo que está passando agora para se tornar um espírito muito melhor. Um ser melhor, mais evoluído, com mais crescimento e com mais desenvolvimento. Essa é a grande proposta de nós entendermos isso. E para esse momento do grão até a árvore de 3 metros de altura, nós precisamos passar por 4 etapas. E eu gostaria que você anotasse essas 4 etapas. Mas antes disso, você que não está seguindo o nosso canal, comece a seguir. E também acione o sininho, porque sempre que você aciona, quando vem vídeos novos, você é informada. Então, quer dizer, acione o sininho. E uma coisa que eu quero te pedir encarecidamente. Preparei muito para estar com você agora. Quero te pedir o seu comentário. Faça aqui o seu comentário sobre o quanto isso faz sentido. Eu gosto de ler todos os comentários. Eu gosto de acompanhar e ouvir você, ver a sua capacidade de síntese, de análise, a analogia que você faz entre o que você está ouvindo, ou a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então faça aqui o seu comentário, que nós vamos começar agora com esses 4 passos que eu desenvolvi, chamado ciclo da evolução do ser. Do grão de mostarda até a árvore de 3 metros de altura representa o reino. Então a árvore de 3 metros de altura representa o reino. Quem plantou essa semente é Deus. E esse processo que nós vamos evoluindo ao longo da jornada significa lapidar a nossa consciência divina. Então, como nós nos conectamos com Deus? Quando nós estamos experienciando, passando pela adversidade, passando pela dificuldade, passando pelos esses processos que vão nos dando luz e percepção sobre a nossa evolução. Em cada etapa que você passa, você acha que você veio para cumprir algo específico. Aí você começa a percorrer aquele algo, criou um planejamento, criou um plano de ação, você começa a percorrer e no caminho está falando, opa, é aqui, apareceu um filho, apareceu uma dificuldade, apareceu algo para você poder testar o seu caráter, o seu espírito, a sua percepção sobre evolução, sobre crescimento e desenvolvimento. Então vamos lá, 4 etapas, que é o ciclo da evolução do ser. Então eu quero dizer, coloca um ciclo, aqui ó, um ciclo, isso, e lá em cima você vai colocar aqui, ignorância. Todos os seres foram criados simples e ignorantes. Todos os seres foram criados simples e ignorantes. Talvez ali, aquele grão de mostarda representa para a gente esse momento. Simples. Inofensivo. Ignorantes. Sem condições de percepção e de ampliar. Só que está instalado lá na memória profunda, na reminiscência mais profunda, na sua lembrança inconsciente, uma essência divina, onde todo espírito busca vencer. Toda essência busca vencer. Então está escrito lá na sua essência, um Deus vivo que você se conecta com ele apenas quando você está em exercício. Apenas quando você está em movimento. Então é o movimento, é o exercício que te conecta com esse ser mais fantástico, divino. Se Deus é o Criador e cria o tempo todo, nós nos conectamos com Ele como imagem e semelhança quando nós também estamos criando, quando nós estamos solucionando problemas. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Nós nos conectamos com Deus quando nós estamos servindo. Então é neste momento que nós vamos entender o nível de ignorância, ele é presente no ser humano até o momento que ele precisa ser servido.
A partir do momento que ele começa a servir, ele começa a ampliar a sua frequência, aumentar as suas conexões, entra em um plasma cristalino e uma vertente de uma percepção subliminar, que ele começa a perceber algo de uma conexão que nem ele sabe. Então o indivíduo, na ignorância, não sabe que não sabe. Quantas pessoas você vai desenvolver na Terra? Não sei. Quais são os novos talentos que você vai adquirir? Não sei. Quais foram os talentos que Deus te deu? Não sei. Quando você descobre? Quando você movimenta. Quando você se conecta com Deus, através do exercício dos seus talentos que foram emprestados para você. Então é esse exercício dos talentos que vão te dando a consciência e a percepção de você estar dentro de um envolvimento que vai te proporcionar quanto de luz que você leva para as pessoas. Isso que vai te tirar desse primeiro nível. Primeiro nível, ignorância. Então aqui na ignorância é a percepção que você tem sobre aquele egocentrismo profundo que você vive. Enterrado nesse abismo da ignorância, enxergando apenas as coisas que você quer ver. Onde você enxerga que veio no mundo para pagar boleto, para gozar da carne, para ter os prazeres do mundo, os prazeres mundanos. Enquanto você estiver nessa ignorância, nessa escravidão, você de verdade vai achar que felicidade é apenas ter. Se você está achando que felicidade é ter, você entrou nesse mar profundo de ignorância. Esse mar profundo que vai fazer com que você enxergue apenas a felicidade pelo seu prisma, pelo seu ângulo. E a PNL, Programação Neurolinguística, tem um pressuposto básico que diz o seguinte: o mapa não é um território. Essa é uma frase do Richard Blender, e então quando ele colocou isso, eu falei, que fantástico, extraordinário entendermos que as pessoas vão ver o mundo através do mapa e não pelo território. E quando ele afere a percepção de mundo dele, quando ele de fato sai do seu mapa, da sua criação, da sua crença, do seu julgamento, do achômetro do que o meu pai, eu acho que meu pai é isso. Eu acho que minha mãe é isso. Então esse é meu mapa. Mas quem realmente é minha mãe? O território dela. Quem realmente é meu pai? O território dele. Então, quando há o grão de mostarda, então, ali, 2 milímetros, quando a menor semente entende que ela não é minúscula, mas ela está naquele tamanho. E vai adquirir uma fórmula fantástica a partir do momento que ela for lapidando e saindo desses padrões de ignorância, esses padrões que nos difere, que nos afasta, que nos distancia de quem realmente somos e do impacto que causamos na humanidade. Quando a gente começa a entender isso, nós começamos a entender quão profundo é a ignorância. Como é isso? Então, como nós saímos disso? Buscando a segunda etapa. Então, primeira etapa, ignorância. Segunda etapa, informação. Qual a informação que alimenta aqui o meu córtex pré-frontal? Qual é a informação que eu tenho sobre aquela escuridão? Como eu enxergo aquela escuridão? Então, imagina o seguinte, quais talentos Deus te deu? Não sei. Como você vai descobrir os talentos que Deus te deu? Exercitando, experienciando. Então, imagina o seguinte, por que aquela pessoa passou por aquele estupro? Por que ela perdeu o pai tão cedo? Por que ela perdeu a mãe tão cedo? No meu caso, o pai suicida. Por que o meu pai suicidou? Por que as dores? Por que essas adversidades? Por que essas dificuldades? Tudo isso estão relacionados à ignorância. Como que eu vou descobrindo o significado de tudo isso? O significado da morte. Você que perdeu um pai, como eu perdi o meu. Você que perdeu uma mãe, você que perdeu alguém, esposo, filhos, que você perdeu. Como que eu vou encontrar o significado apenas esperando respostas na minha ignorância? Você não vai conseguir.
você começa buscando o segundo passo, que é a informação. Quando você vai para a informação, você começa a alimentar o seu córtex pré-frontal. E você começa a ter ali uma percepção de entendimento diferente do primeiro nível para o segundo nível. Então, se você pudesse agora verificar qual o nível de frequência no primeiro nível, ignorância, e qual o nível de frequência no segundo nível, informação. Então, ali, o grão de mostarda já está sabendo, já entende que a sua fé vai fazer com que ele, ao longo desse processo, desse caminho, até chegar numa árvore de 3 metros de altura, vai fazer com que ele desconstrua muitas crenças limitantes, muitos preconceitos, muitos bloqueios para ele poder crescer espiritualmente. Nós imaginamos que esse crescimento é apenas material. Nós imaginamos que esse crescimento vai ser evidenciado pela quantidade de carros que você tem, por morar no Alphaville, por ter um reconhecimento das pessoas. Então, nós imaginamos de verdade que esse é o crescimento espiritual. Então, a ignorância é tão profunda que você já buscou uma evolução legal, mas voltou para o nível de ignorância. Então, quer dizer, você já se tornou um ser humano melhor. Você já cresceu. Mas ainda você precisa verificar que o próprio Cristo desconstruiu essa visão de riqueza quando perguntaram, é a moeda de César ou é a moeda de Deus? Dai, pois, a César a moeda material, o que é de César. Dai, pois, a Deus a moeda espiritual, o que é de Deus. Então é aqui que nós começamos com esse argumento tão fantástico, quando essa parábola, Jesus, com toda a sua maestria, ele começa a nos explicar que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É aqui que nós começamos a entender que aquela pessoa que fez o MBA, doutorado, mestrado, PhD, e todas, ele acha que sabe de tudo, de todas as informações. Vai chegar um momento que aquele câncer que ele lida vai mostrar para ele e falar assim, você não sabe nada. Você não sabe nada. Então nós estudamos o tempo todo para curar, para desenvolver. O médico que estuda, chega um determinado momento que ele não tem mais condição de lidar nem com a saúde dele. É aqui mostrando para a gente que não é achar que sabe de tudo, é estarmos prontos para a desconstrução. Quando Sócrates, 469 anos antes de Cristo, diz, só sei que nada sei. E é aqui que nós começamos a entender onde vem, então, o terceiro passo. Primeiro, ignorância, tudo aquilo que você não sabe. Depois, informação que você buscou sobre aquilo que você não sabe. É como se você começasse ali, despertar uma luz. Começasse ali, acordar uma luz ali. Você começa a ter informação sobre isso. Porém, você precisa dar emoção. Você precisa pôr emoção nesse novo corpo, nessa nova cognição, nesse novo entendimento que você buscou e que você absorveu. Então você precisa de conhecimento, que é a terceira etapa. Conhecimento. O conhecimento você vai aguçar ali o sistema límbico. E nesse sistema límbico você vai pôr emoção, que é o que o apóstolo Paulo nos diz. Renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. Então esse sentimento da terceira etapa, do conhecimento, de vivenciar, vou fazer com que você passou pela lapidação, como se fosse aquela pedra bruta, que foi lapidada, que passou por um esmeril, e ele viveu, fortificou naquele esmeril, até chegar ali, na parte do conhecimento, que ele começou a entender de forma diferente. Então, precisou existir muitos erros, precisou existir muitas falhas, para que você seja lapidado, para chegar em um ambiente onde desconstruir aquilo. Então imagina que eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a esquerda. Mas você não adquiriu essa informação que o próprio Pai Nosso nos diz. A oração universal nos diz. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, às vezes,
Nós queremos ser perdoados, mas nós não perdoamos. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que não tem ofendido. Então, aquele que nos ofendeu. Então, como que eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Então, eu não aprendi esse momento. Eu não aprendi. Então, a minha ignorância ofusca a minha visão de ser. Eu não consigo escutar, eu não consigo ouvir, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar por quê. E como que é esse negócio que Jesus falou, amar o próximo? Como assim amar o próximo? Por mais que nós falamos bonito, é lindo falar nas igrejas, amar o próximo como a ti mesmo, é lindo, ok. E quem foi lá e matou nossa família? Acabou com alguém, nos fez mal. Como entender isso? Então, na ignorância, a gente não consegue entender isso. Porque a gente quer a justiça com as próprias mãos. Mas a gente quer a justiça dentro do que a gente está enxergando naquele momento. Naquele campo que a gente enxerga. Então, nós vamos precisar buscar informação sobre isso. Então, esse espaço de ignorância para informação já é uma evolução grande de um ser humano. Quanto tempo para sair da ignorância para a informação? Depende. Tem gente que é um dia. Tem gente que vai assistir nesse vídeo. Tem gente que vai demorar uma vida. Tem gente que vai demorar 10 anos. Não importa. Cada um vai evoluir de acordo com a sua consciência. Encontro com Deus. Aonde está escrito a justiça divina? Na consciência. Então, quando você desperta essa consciência, você se conecta com Deus, então você vai começar a enxergar esse campo, quão importante é. E quando você vem para a terceira etapa, buscando conhecimento, é dar para você um volume, uma frequência, um tônus emocional, que lapida a sua performance e faz com que você se encaixe. É quando a membrana plasmática de cada célula, das 50 trilhões de células que você tem, de acordo com a epigenética, em média, essas células vão sendo absorvidas, vão absorvendo esse novo conceito. Quando Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Será 7 vezes? E ele disse, não. São 70 vezes 7 cada erro. Ou seja, 490 vezes. É esses 3 passos acompanhando. Você não entende porque perdoar o inimigo. Pum. Ignorância. Vai perdoando até chegar a informação para você. Bum. Continua perdoando até chegar o conhecimento para você. Bum. Agora vamos para a 4ª etapa. Anota aí, 4ª etapa. Sabedoria. Como que você trabalha a sabedoria? Gerou conhecimento ou gerou um sistema límbico para você? Essa informação que veio do neocórtex, o conhecimento que veio do sistema límbico, agora a sabedoria que vem do instintivo. Esse instintivo é você já ter o instinto do novo comportamento que você adquiriu. Dessa nova situação de perdão, como o exemplo de Pedro e Jesus, de uma nova consciência que você já teve. Então você precisa trazer isso para o seu sistema para ser automático. A bondade ser automática, a vontade de evoluir ser automático. Então esse processo ser automático. Por isso o grão de mostarda passou por esse grande processo evolutivo. Passou por todo esse momento de lapidar. Quantas tempestades essa planta recebeu na infância? Sol, pouca água, cobranças, adversidades. Quantas adversidades essa árvore teve que passar até chegar aos seus 3 metros de altura? Quantas adversidades você vai passar? Quantas adversidades você vai passar? Então, e dentro disso, talvez e provavelmente você possa agora entender que tudo que você mais reclama é aquilo exatamente que é o antídoto necessário para a sua evolução espiritual, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para que você se torne um ser humano melhor, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você faça mais para este mundo e para que você contribua com esse mundo. Então, quando você chega na 4ª etapa, na etapa da sabedoria, é a etapa que os pássaros do céu
A etapa que os pássaros já vêm pousar em você. Por que os pássaros do céu não pousaram no grão de mostarda? Por quê? Porque eles nem viam um grão de mostarda. Por que os pássaros do céu pousam na árvore de 3 metros? Porque eles já veem a árvore de 3 metros. Então é aqui que nós possamos entender agora o que a Bíblia diz. O Filho do Homem veio para servir. Enquanto você está ali pequenininho como grão de mostarda, esperando apenas ser servido, você não merece os pássaros dos céus. Como essa parábola coloca que é reconhecimento. Os pássaros do céu reconhecem ali como abundância, como prosperidade. Você precisa ser útil. Primeiro best-seller da minha vida, meu primeiro livro, se tornou um best-seller no primeiro ano. Primeiro livro, faça-se necessário. Eu aprendi então a me tornar necessário, me fazer necessário. Eu me lembro que eu passei por essa inspiração com essa parábola maravilhosa, e eu tenho certeza que vai fazer isso para você agora. Essa parábola me ensinou muito, porque quando eu entrei, após o câncer, eu não podia mais ser jogador de futebol. Eu fui reconhecido como o melhor atacante do estado de Goiás. Eu fui o artilheiro do Campeonato Goiano, categoria de base. Mas depois eu descobri um câncer, um tumor que pressionou meu cerebelo e fez com que eu perdesse os contatos do lado direito. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda, foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Eu não escuto da direita, eu só escuto da esquerda. E o tempo se passou, aquele momento ali, eu falei, o que eu vou fazer agora? Não sei mais nada. Minha vida era jogar futebol. E agora? Foi quando, olhando para essa parábola, lendo e relendo, eu falei, peraí, eu sou esse grão de mostarda. Eu estou vivendo como esse grão de mostarda. Mas o grão de mostarda já sabe que é uma árvore de 3 metros de altura. E a grande diferença do grão de mostarda é a fé dele. Então eu não posso ter fé no grão de mostarda. Eu preciso ter a fé do grão de mostarda. É muito diferente. É totalmente diferente. Porque é essa fé que vai fazer com que eu evolua nesse ciclo. Ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Então eu precisava ali entrar em um curso na faculdade, eu queria qualquer curso. Eu saí ali do Hospital Goiânia Leste, em Goiânia, Goiás. Quando eu saí ali do hospital, eu já fui direto para a minha inscrição na faculdade. E eu cheguei lá e falei, qual curso que tem aí? Ela falou, tem vários. Tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. E eu pensei, qual que eu posso ajudar mais as pessoas? Qual que eu posso contribuir mais? E eu resolvi fazer administração. Para ajudar empresários, ajudar pessoas, contribuir com pessoas. Fiz administração. No primeiro dia de aula, como esse grãozinho de mostarda. Esse grão de mostarda sentado lá no finalzinho da sala de aula, eu olhava para frente e vi o professor dando aula. Falei, cara, é isso que eu quero, cara, para minha vida. É isso que eu mais quero. Eu quero dar aula aqui. Eu vou dar aula nessa faculdade. Eu serei professor nessa faculdade. E eu falava isso para o professor. Eu falava, Paulo, você sempre estudou escola estadual. Você sempre estudou escola municipal. Você não sabe nem se é mal com L ou mal com U. Você confunde se é dois S ou um S. Se é com C ou com C cedilha. Como que você vai dar aula nessa faculdade? Eu vou dar aula aqui. No 6º período, eu comecei uma especialização em docência no ensino superior. Quando eu terminei a graduação, eu já era graduado e pós-graduado. Eu me lembro que eu saí da sala de aula em dezembro como aluno. Eu entrei na sala de aula em janeiro como professor substituto. Eu dei aula 1 ano grátis. Com esse grão de mostarda que foi passando por cada etapa. Então, aquele grãozinho de mostarda, aquele Zé Ruela, no Goiás a gente chama de Zé Ruela. Então, quer dizer, aquele Zé Ruela, aquele grãozinho de mostarda, que estudou escola estadual municipal, que confundia mal com L ou mal com O, que era gago. Ele que ia falava, e eu falava puxando S. Então, quer dizer que tinha dificuldade de falar em público. Quem fazer isso aqui que eu estou falando, tem 3 câmeras aqui para mim agora. Eu não conseguiria nem sair do banheiro.
Não conseguiria nem sair do banheiro no meu tempo. Então, quer dizer, dentro disso, e hoje, falar para o mundo inteiro. Então, aquele grão de mostarda estava pequenininho. Porém, eu já sabia que eu ia cumprir uma obra. Porque se o meu pai, ao longo desse processo, suicidou, eu tinha ali um grande significado. Fazer com que 1 milhão de pessoas tivessem amor à vida, para não precisar suicidar. Então, a dor é o remédio. O mal é o remédio. Então, é essa espinha dorsal que nos faz entender o joio e nos faz também entender o trigo. Em uma outra interpretação da parábola do joio e do trigo, faço então um convite para você ir lá, aqui nesse canal. Quem não estiver seguindo, começa a seguir esse canal. Se você não estiver seguindo, siga aqui. Você vai ter a oportunidade de assistir a parábola, a minha interpretação sobre a parábola do joio e do trigo. Você vai entender também uma outra interpretação, estou fazendo uma interpretação de todas as parábolas, e uma delas também é a parábola do semeador. Você vai entender um pouquinho sobre esse processo que eu fiz. Então, aquele professor, na verdade, aquele professor substituto, era um grãozinho de mostarda. E ele foi passando por isso, foi lapidando, foi pegando um jeito. Ele foi entendendo. Eu me lembro como os alunos, eu coordenei um grupo que fazia um desafio, chamava Desafio Sebrae, e eu ia arrumar a gravata de cada aluno. Eu ia treinar os alunos, porque eu estava ali aferindo a minha percepção. Eu estava ali evoluindo nesse processo do grão de mostarda, até me tornar quem eu tornei agora. Então, para merecer o reino, você tem que passar pela adversidade. Que privilégio esse que é, porque o nosso próprio Cristo diz assim, ó: se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Com outras palavras, se nós estamos tendo dificuldade, não esqueça de uma coisa: Jesus teve muito mais que isso. Então, é isso que ele quis falar ali. Então, quando eu começo a reclamar do meu problema, eu volto para essa parábola fantástica do grão de mostarda. Eu começo a entender o seguinte: peraí, você quer continuar um grão de mostarda? Ou você entende que você vai se tornar essa árvore que merece frutos, que merece beneficiar pessoas, que merece contribuir com pessoas. Então, a partir daquele momento, eu passei por aquele ano como professor substituto e fui reconhecido, um professor efetivo, fui efetivado, e em 2 anos eu me tornei o professor de destaque dessa instituição. O que eu quero dizer a você: eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei como é que está a sua vida pessoal, sua vida profissional. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu posso convidar você para ler aqui, que está no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Lucas. Essa parábola, para mim, foi muito inspiradora e é até hoje. Porque ela representa a fé. Não a fé no grão de mostarda. Porque a fé no grão de mostarda, eu estou usando a fé do grão de mostarda. A fé nele. Então, a fé nele não adianta. Você não pode ter a fé nele. Você tem que ter a fé dele. É diferente. Fé nele e fé dele. É aqui que você vai entender que se você não se incorporar como grão de mostarda, fazer parte desse campo, você não vai entrar no campo energético, que te dá uma força vital, que te dá uma possibilidade enorme de produzir consciência nova, percepção nova, que vai te levar para uma nova bagagem, que vai te levar para uma nova roupagem. Pense nisso. Me fale aqui qual o seu comentário. O que está doendo? O que está dificultando? É só falta de visão sistêmica. Nós podemos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso? Eu posso te ajudar? Coloca aqui embaixo. Entre em contato, manda uma mensagem no direct. O meu Instagram é Paulo Bento Oficial. Paulo Bento Oficial. Entre em contato comigo. Vai ser uma honra conversar com você. Vai ser uma honra. Então, coloca o seu comentário aqui, eu quero acompanhar. Se isso te ajudou de alguma forma, eu estou interpretando todas as 40 parábolas de Jesus
E vai ser uma oportunidade fantástica de poder contribuir com você. Fez sentido para você? Coloca aqui se fez algum sentido para você. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu acompanhar aqui, estar aqui presente conosco. Sucesso, fique com Deus.